pessoal! Hoje nós daremos andamento ao trabalho começado na aula passada. Para essa aula, nós iremos precisar de um lápis de cor vermelho, o mesmo que nós usamos na aula anterior, lápis de cor verde, grafite e borracha. A atividade é bem simples, mas a gente tem que ter paciência, porque tudo será feito assim, nesse tom degradê, a gente vai trabalhar a tonalidade, para começo de conversa, para dar esse volume, né, essa ideia de 3D, nós iremos seguir estas linhas, mas nós não faremos retas, como a régua, como a gente usou, a gente vai dar uma arredondadinha. Então, eu vou fazer a primeira. Pego aqui, olha, onde terminou, e venho até aqui. Farei a mesma coisa nas próximas linhas. Façam com bastante calma. Aqui a gente tinha feito aquela linha do desenho original da maçã. Eu vou apagar um pouquinho, fica mais fácil na hora de criar a linha, tá? Porque senão fica muita linha, vai ficar um pouquinho confuso. Então, eu prefiro fazer assim. Como é a primeira atividade nossa desse jeito, desse estilo, eu acho mais fácil a gente dar uma simplificada. Então, eu só dei um risquinho aqui, onde nasce os cabinhos. Olha, fizemos, né, um pouquinho, um risquinho mais arredondadinho, unimos a ponta, né, terminamos aqui e unimos aqui. Por quê? A gente agora vai pintar também por camadas, só que dessa maneira a gente já tem uma ideia aonde a gente pinta com vermelho, aonde a gente pinta com verde, tá? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai pintar e vai deixar o centro da maçã mais claro. Então, aquele mesmo esquema, olha, venho com vermelho aqui, tento pegar mais ou menos no meio do lápis. O problema é que esse lápis meu já tá um pouquinho, né, desgastado, mas vamos começar. Pra gente não errar o risco, eu apliquei uma primeira camada, né, com lápis de cor vermelho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o verde, só pra gente já ter ideia da onde vai ficar cada cor. Porque às vezes a gente vai confundindo. Então, a gente marcando com lápis de cor, já definindo a cor do lugar, a gente não confunde. Vai que numa hora, assim, sem querer, a gente confunde e pinta de vermelho de novo, porque tá confuso. Então, eu prefiro que a gente coloque a primeira camadinha, que é a basezinha só pra gente demarcar o lápis de cor mais ou menos aqui no meio, olha. E vamos tentando de maneira bem levinha. Aplicamos uma camadinha, né? Agora, a gente vai trabalhar individualmente cada linha. Então, a ideia é deixar o centro claro e os cantinhos mais escuro até chegar perto do claro. Então, a gente vai trabalhar dessa forma aqui, ó, degradê, só que aqui mais escuro e aqui a gente vai clarear. Então, vou fazer aqui, ó. Mesma ideia, pego o lápis, bem levinho, olha. Já no centro, já não coloca mais força no lápis, porque é onde vai ficar a região clarinha. Olha, estou aplicando. Aqui, mais ou menos, eu vou dar uma forçadinha, só pra gente ter o contornozinho da maçã. Olha. Mas aquele mesmo esquema, né? Dá só mais uma camadinha aqui no meio pra dar uma escurecidinha bem de leve. E vou continuar aqui, olha, fazendo o nosso degradê. Fizemos, né? Depois eu vou dar um acabamento, vou usar lápis grafite, mas aí fica pra depois, né? Vamos começar agora, né? Uma outra linha, mesmo esquema. Olha, tento pegar o lápis mais ou menos no meio e venho aplicando uma camada. Eu acho legal passar mais uma, que eu achei que ficou muito clarinho o vermelho, então acho que talvez um pouquinho mais, ó, mais uma. Agora, a gente vai trabalhar os cantinhos aqui para deixar um pouquinho mais escuro.
Mesma coisa, olha. Camadinha por camadinha. Aqui. Sempre evitando agora o meio da maçã, né? Porque a ideia é deixar o meio mais claro. E agora eu vou reforçando só no cantinho mesmo, bem cantinho, olha. Não sei se vocês conseguem observar, aqui no cantinho, né, na extremidade, deixei mais escuro e fui clareando até chegar aqui no meio. A mesma coisa desse lado. Farei esse processo em todas as linhas vermelhas e depois farei o mesmo processo nas linhas verdes com lápis de cor verde. Apliquei a camada de vermelho, olha, a gente já vai percebendo, olha como as linhas já dão uma brincada no nosso olho, ó. Nosso olhar já começa a perceber que o objeto vem um pouco para frente. Vou fazer o mesmo processo com o verde, né? Então, venho, começo a aplicar uma camada, chegando próximo do centro, vou diminuindo. Com muita paciência, que eu falei, é uma aula mais de paciência do que de dificuldade. Nós iremos trabalhar a folhinha, os cabinhos e daremos um acabamento no fundo.